Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 9, versículo do 32 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou, e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu semelhante coisa em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as aldeias e cidades e ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomada de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Então, logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. Então, as pessoas sempre aí buscando Jesus e confiando que aquele Jesus que ali está não é meramente um homem, mas é aquele que pode realizar o que ele tem realizado. A gente vê aqui que apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. E diz a palavra que o demônio foi expulso, o mudo falou, e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Então, o mudo falou, porque o demônio foi expulso. Então a palavra é bem clara que o que tornava aquele homem mudo era uma ação do demônio, era o poder do maligno sobre aquele homem. Mas diante de Deus, diante de Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, o demônio, ele não pode resistir à presença de Deus, ele tem que sair. E diz a palavra bem clara que o demônio foi expulso, o mudo falou, e a multidão exclamava a Deus, dizendo: nunca nós vimos coisa semelhante. Queridos irmãos e irmãs, a misericórdia do nosso Deus, ela continua viva e eficaz nos dias de hoje. E esse Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Mas também existe um povo que, quando Jesus peregrinou, caminhou nessa terra, existia e ainda hoje existe, tanto qual o poder e Jesus está vivo, agindo poderosamente no nosso meio, também existe essa mazela, esse joio. Porque quando a multidão ficou admirada, quando a multidão reconheceu que jamais se aconteceu algo semelhante em Israel, houve ali uma turma que enciumou. Houve ali uma turma que ficou com raiva. Ora, como se pode? Um homem que está aprisionado pelo demônio. Esse demônio causava na vida desse homem uma enfermidade física, porque ele não falava. Quando Jesus de Nazaré aparece, que expulsa o demônio, aquele que era mudo já não é mais mudo, começa a falar. A multidão, ao presenciar tudo isso, fica com muita alegria no coração e exclama a Deus: nunca se viu algo semelhante em Israel. Mas existe, infelizmente, aqueles que não se alegram com o bem do outro. Aqueles que, com o sucesso do outro para si, é motivo de tristeza. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo mal
e toda enfermidade. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo. Volto a dizer, um mudo, que era mudo por ação do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava admirado: jamais se viu algo semelhante em Israel. A turminha, como falei, os fariseus, porém diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Veja a ciumeira, o que leva os invejosos a dizerem tal blasfêmia, tal pecado contra o Espírito Santo, porque Jesus está agindo no poder do Espírito Santo. Então, quando a multidão exclama, quando a multidão fica alegre, quando a multidão fica satisfeita, quando o povo vê aquele Deus que mais do que falar ele age, que mais do que dizer assim, olha, tenha fé em Deus, Deus vai te ajudar. Ele vai de encontro à miséria do miserável. Ele vai de encontro à dor de quem está sofrendo. Ele vai lá, mas não vai lá somente para jogar palavras nos ares. Ele não vai lá somente para fazer uma média com as pessoas ou com a pessoa. Ele vai para ajudar. Ele vai para fazer algo de concreto. E o que Jesus faz de concreto na vida desse homem é expulsar o demônio, o mal que está na vida dele. E expulsando o demônio, expulsando o mal, o homem começa a falar, porque o demônio causava na vida daquele homem uma enfermidade física. Ele era mudo por conta da ação do demônio. A multidão fica alegre, o povo fica satisfeito e começa a exclamar e dizer: nunca se vimos algo semelhante em Israel. E aí os fariseus, como não podem negar o milagre, quando não podem ir de encontro ao que o povo viu, quando não pode mudar na cabeça do povo a opinião que o povo já construiu na sua mente e no seu coração em relação à pessoa de Jesus, eles dizem: não, nós não podemos negar esse milagre, negar esse benefício, esse bem, mas nós podemos dizer que não foi por força de Deus, que não foi pela ação de Deus, que não foi o divino. Nós podemos dizer que foi o demônio. Nós podemos dizer que ele não trabalha no partido de Deus, mas sim no partido do demônio. Ora, que miseráveis! Que inveja, meus irmãos! O que a inveja leva a um grupo a fazer? E hoje, nos dias de hoje, também, infelizmente, este joio, esse mal está presente nos grupos de hoje, na igreja de hoje, no tempo de hoje. E é preciso que nós não nos deixemos vencer, abater por esse mal, mas olhar para Cristo, seguir em frente, não ter medo de avançar para as águas mais profundas, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E há pessoas que trabalham meramente para construir seu reino nesse mundo, mas Jesus disse: meu reino não é desse mundo. E aqueles que me seguem verdadeiramente também entendem que seu reino não é desse mundo. Por isso nós não nos devemos nos preocupar muito com as coisas dessa vida, no sentido de que nós devemos aqui ganhar a estima da maioria. Não, nós não estamos atrás da estima da maioria, nós estamos para fazer a vontade de Deus. E se essa vontade de Deus conquista corações, louvado seja Deus. Se não, louvado seja Deus. Nós devemos nos preocupar com os olhos do Pai. Era isso que Cristo tinha a preocupação, de fazer a vontade do Pai. João 4,34, ele disse aos seus discípulos: meu alimento, meu combustível, a minha força, o que me move, a graça que gera toda a força em mim de ir adiante, de avançar, é fazer a vontade do meu Pai. João 4,34, diz o Senhor. E assim deve ser também a nossa força. Não a opinião pública, seja ela nos colocando lá em cima, seja ela nos colocando lá embaixo, não importa. Importa que Deus sonde os nossos corações e encontre algo que agrade o seu coração. Então que Deus te abençoe, me abençoe, que Ele nos dê a graça da perseverança. Que foi mais uma reflexão com o missionário Pedro Rondinelli. Fica com Deus que eu vou com Ele. Paz e bem.